César Romão, com aquelas histórias que nos inspiram. E a história de hoje aconteceu recentemente, no sábado passado, dia 4, em Canindé, no Ceará. A nossa inspiração é o Gleison Souza, que tem 34 anos e há um mês se tornou bombeiro militar. Olha que alegria. Ao receber o primeiro salário dele, o que ele fez? Ele gastou em compras para ele ou para a família dele? Foi comemorar com os amigos? Nada disso. Ele converteu todo o salário em cestas básicas e doou para famílias carentes da região de Canindé. Gleison havia feito uma promessa a São Francisco das Chagas, que é o padroeiro da cidade de Canindé, que se fosse aprovado no concurso, converteria todo o primeiro salário integralmente em benefício a pessoas carentes. Os novos companheiros de Gleison, da 6ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros da Polícia Militar, ajudaram com a entrega. O salário recebido pelo bombeiro novato possibilitou a compra de 78 cestas básicas. Com toda certeza, Gleison já é um bombeiro exemplar e vai dedicar todo o seu trabalho em benefício da sociedade, além de ser mais um ótimo exemplo de histórias que inspiram. César Romão, meu caro, feliz ano novo. Passou bem? Muito bem, e você? Também. Melhor agora recebendo você Obrigado. Elegantemente trajado. Família vai bem? Família vai bem, tem um pedaço dela hoje aí também. Ah, quem é que tá aqui? A Thaís, tá aí. Thaís, tá aí? Ah lá, linda. Seja bem-vinda, meu amor. Que história desse moço? É bacana. Você sabe que essa história a gente tem que, para falar sobre ela, nós precisamos dividir em duas partes. Vamos lá. A primeira parte é a caridade, porque ele fez uma caridade. E a segunda parte é a promessa, porque ele fez uma promessa. E cumpriu. E cumpriu a promessa. A caridade, ela vem do latim carita, significa amor e amizade. A caridade começou a ser difundida no mundo depois do cristianismo. Quando Cristo fala sobre a parábola do bom samaritano, ele praticamente finca uma estaca para o nascimento de um povo que realize caridade. Para você lembrar, a parábola do bom samaritano é aquela que 3 homens veem um mendigo machucado, só 2 deles passam direto e um cuida. E aí o Cristo enaltece esse que cuida. Que se sensibilizou. E era um samaritano que estava passando ali e tal. Quando nasce a parábola do bom samaritano, nasce junto com ela aquela frase, fora da caridade não há salvação. Essa frase, ela é o que a gente pode dizer de uma frase que nasceu. Ela é um mito, mas ela é muito forte. Mas ela se torna realmente realidade quando Paulo escreve carta ao Coríntios e naquela carta ele diz assim, que é uma das principais frases da carta a Coríntios, né? Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, eu seria como o bronze que soa. Então, pessoas que não têm caridade não são nada. Que coisa, né? Pode ter o que quiser, mas não tem nada. No livro Um Homem e Seus Discípulos, há uma narrativa sobre um suposto 4º rei mago. Só que esse 4º rei mago nunca chegou a encontrar Jesus. Ele estava a caminho do nascimento de Jesus e levando muitas coisas. E no caminho, ele foi se perdendo, porque ele foi encontrando pessoas necessitadas. E essas pessoas necessitadas, ele foi dividindo, ele tinha muito mais que os outros 3 reis magos juntos. E com essas pessoas necessitadas, ele foi dividindo aquilo que ele tinha. E ele levou mais de 30 anos para chegar a Jerusalém. Olha. E quando ele chegou a Jerusalém, Jesus Cristo já havia ressuscitado. E ele não conseguiu entregar alguma coisa a Jesus. Mas a jornada dele foi uma jornada de caridade. E ele fica muito triste quando ele percebe que Cristo já havia sido crucificado, mas depois Cristo ressuscita. Aparecem as mulheres, aos discípulos e a ele. E ele pede perdão de joelhos. E quando ele pede perdão, Cristo diz assim, tu foste o meu melhor rei mago. Ai, que lindo, porque Romão. tu ajudastes aqueles que precisam, ajudastes os meus filhos. Esse é o presente que eu quero de todas as pessoas que acreditam no Cristo. Que essas pessoas ajudem aqueles que precisam. Então, no livro Um Homem e Seus Discípulos, essa narrativa também é uma narrativa muito forte sobre caridade. Acredite, fora da caridade
não há salvação. E a caridade, ela nos cria um estado de espírito fabuloso. Para quem pratica. Você fica bem. Existem pessoas que sobrevivem muito tempo porque praticam caridade. Eu conheço pessoas que têm 90 e tantos anos, estão aí fazendo o bem, fazendo o bem, fazendo o bem, e isso é um alimento, isso fortifica. Então, se você não fez ainda nenhuma caridade ao longo da sua vida, pare, pense, olhe essa história que nós ouvimos agora aqui a Regina falar e pense no que eu estou dizendo para você. Fora da caridade, segundo Paulo, não há salvação. O que pode ser considerado caridade? O que é caridade? Caridade, a palavra significa amor e amizade. Quando você dá amor e amizade para alguém, você supre uma necessidade dessa pessoa. Você supriu a necessidade de alguém envolvendo amor e amizade, você fez a caridade. A outra parte é a promessa que ele fez. A promessa é uma coisa muito interessante. Você sabe que a primeira promessa do mundo foi feita, Deus cria o mundo, aí ele cria o paraíso, segundo consta aí a história, o paraíso teria sido instaurado na antiga Lemúria, que hoje é a África, né? E lá Deus concebeu Adão e Eva. Ali nasce a primeira promessa. Quando Adão e Eva prometem não tocar no fruto proibido. Eva não cumpriu a promessa. Então, a promessa passou a existir, mas também passou a ser quebrada. Numa pesquisa que há muito tempo eu fiz na Bíblia, você sabe que existem mais de 8.400 textos de promessa na Bíblia? Tudo isso, Romão? Tudo isso. 7.400 são de Deus. É Deus prometendo. E cumprindo. Então, aí que está. Promete. Mas prometeu para quem? Porque muitas promessas que ele fez a determinadas pessoas, as pessoas não estavam aptas para cumprir a promessa. E você sabe que quando nós fazemos uma promessa, por exemplo, a promessa, na realidade, ela não tem poder, assim como uma imagem. Uma imagem não tem poder. O poder vem da seguinte maneira: promessa e imagem são pontos de concentração. Eles não te tiram da sua decisão. Então, quando você está orando perante a imagem, ou do Cristo, ou de um anjo, ou de um santo, você está concentrada no Cristo, concentrada no anjo. Sim. Aí você faz a ligação. E ela aumenta a sua capacidade de competência. Porque quando você promete, você aumenta a sua possibilidade de realização. Você fica mais concentrado. Então você está ali na sua promessa, está torcendo. Tem torcida, né? Quem faz promessa torce. Sim. Né? Olha, me ajuda a conseguir essa vaga, me ajuda a passar no vestibular, me ajuda... E outras coisas tantas que... A vencer esse problema de saúde. Essa é a promessa do positivismo. Agora tem a promessa negativa, que é aquela que a pessoa terceiriza. A maioria é assim, viu? A avó de uma amiga minha, ela faz promessa para todo mundo cumprir. E todo mundo cumpre. Reze por mim. Reza por mim. Não, eu prometi que você ia parecida. Prometi que você ia ficar assim, comer chocolate. Essa é uma das terceirizações, né? A pessoa fala assim, olha, ore por mim. Olha, eu prometi que se você ganhasse isso aí, você ia. É isso mesmo, ela terceirizou a promessa. E tem aquele que terceiriza e larga. Então ele terceirizou e quer que o anjo resolva, quer que o santo resolva. E não funciona bem assim, porque Deus, ele dá o laço na gente. Mas ele dá a corda e dá o laço. Mas ele precisa das nossas mãos para dar a mão no laço, intuitivamente. Então, se você fez uma promessa, lembre-se, ela precisa de você. É uma parceria. É uma parceria. Você precisa criar nessa promessa um ponto de concentração com o que você deseja e aquilo que você prometeu. E é tão bom ter fé, né? Como a vida fica, eu acho que a vida fica mais fácil para quem tem fé. Sabe quando você acredita e faz essa parceria e acredita e se concentra, acaba virando uma profissão de fé, né? Você exercita a sua fé todos os dias. A fé é o telefone de Deus. Como disse Cristo em uma das suas parábolas, né? Quem não tem fé é como uma figueira seca, uma árvore que não tem fruto. Porque o nosso fruto vem da fé, vem da crença que nós temos naquilo que é bom, naquilo que é transformador. Tem gente que usa essa crença para outras coisas. Sim. É faca, né? Passa manteiga no pão, mas também pode tirar a vida de alguém. Então, toda vez... eu posso recomendar para as pessoas não fazerem promessa terceirizada? Por favor. Não faça promessa para o outro cumprir, tá certo? E se você fizer a promessa, não terceiriza, não deixa só na mão do anjo, não, ou não deixa só na mão do santo.
E a fé faz com que a gente tenha outra experiência de vida, né? A fé é científica. Você sabe que ela cria um estado no nosso cérebro, no nosso corpo e na nossa alma de um positivismo tão grande, mas tão grande, que eu costumo dizer que se Deus não existisse, nós o teríamos criado com a fé que temos nele. De tão poderosa que é essa capacidade humana. E por incrível que pareça, essa é uma capacidade humana. Outros mamíferos, outros membros da natureza não têm a capacidade da fé. Tem a capacidade do respeito, tem a capacidade da amizade, do amor, como os cães, por exemplo, que eles têm amizade e amor. Você pode brigar com o seu cachorro, depois de 5 minutos ele está ali pertinho de você. Fiel a todo custo. Então, quando você exercitar a sua fé, lembre, você está exercitando um telefonema para Deus. Agora, curioso, porque eu conheço pessoas que se dizem ateus e ateias e tal, mas eu também sinto aí uma fé de que não existe mais nada, tudo depende de mim, portanto, vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer da melhor maneira possível. Ser ateu, o ateísmo também é uma crença. É a crença no nada. Exato. A pessoa não crê em nada, é uma crença. Agora, pode encher um avião de ateu, eu garanto. Pode encher um avião de ateu, diga para o piloto declinar esse avião em direção ao solo e dizer que se todos não orarem, o avião cai. Eu garanto a você que todos eles vão orar. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa ainda não foi submetida a experiências suficientes para tocarem a sua consciência, para tocarem o seu coração. Você sabe que a consciência é o único lugar onde nós podemos mudar as pessoas. Cristo estava escrevendo na areia, levaram até ele uma mulher e disseram: Cristo, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Pela lei de Moisés, ela precisa ser apedrejada até a morte. O que fazer? E ele disse, era uma armadilha, porque se ele dissesse para praticar a lei de Moisés, ele estaria contra o que ele prega. Se ele mandasse pregar o que ele estava fazendo ali, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Então ele se levanta e diz, não, que atire a primeira pedra, aquele aqui que não tiver um pecado. E aí as pessoas vão embora. Ele olha para a mulher e diz, não vejo ninguém aqui que te condene, vai e não peque mais. Eu também não te condeno. Nesse momento, ele não falou ao coração, ele não falou à mente daquelas pessoas que queriam apedrejar aquela mulher. Ele falou à consciência. Quando nós conseguimos tocar a consciência das pessoas, é que nós criamos nelas um estado de religiosidade. Nossa, fiquei refletindo agora, porque é muito sério, né? Porque você pode tocar a consciência das pessoas para o bem ou não. Só existe a consciência para o bem. Ah, que graça. A consciência para o mal, ela não existe, porque o mal é escuridão, é ausência de luz. Quando a luz chega, a escuridão acaba. Então, tocou a consciência... É para o bem. É para o bem. Sempre para o bem. Todas as pessoas que têm a sua consciência tocada sempre farão o bem. Sempre farão o melhor para ela e para os outros. É o caso desse jovem que nós vimos hoje Gleidson. Aqui. Ele foi tocado pela consciência. Ele foi tocado. A consciência deu a ele a vontade de fazer uma promessa, cumprir essa promessa e ajudar pessoas que precisam. Agora, olha que curioso. Ele fez a promessa e prestou o concurso. Seguramente, para prestar o concurso e ser bem sucedido, ele colocou em prática aquela lista de predicados que nós já conversamos aqui, que é determinação, entusiasmo, disciplina, né? E acreditar nele, porque não é porque você fez uma promessa que você deixa de acreditar em você. A pessoa, quando faz uma promessa, é para que ela tenha mais crença nela. Você ganhou um empuxo, por exemplo, você ganhou um empurrão. É como você se lembra nos filmes da Roma Antiga, as corridas de biga, sim, principalmente em Ben-Hur, de 1959, Charlton Heston, fabuloso, se você não assistiu, assiste. As pessoas veem aqueles cavalos ali nas bigas e acham que são todos iguais. Todos aqueles cavalos são diferentes. O cavalo que está na esquerda é o cavalo que pode dar estabilidade na curva. O cavalo que está ao lado dele é o cavalo que vai fortalecê-lo. O cavalo do meio é o que corre mais. E o cavalo da ponta é o cavalo que tem melhor saída. Uma equipe. Exatamente. É uma equipe. Então, cada cavalo está ali no seu lugar. A nossa vida é a mesma coisa. Nós precisamos colocar cada competência, cada capacidade e cada virtude. Nós temos virtudes, uma delas nós discutimos hoje aqui, que é a caridade, no devido lugar.
Então não adianta você fazer, por exemplo, caridade para quem nem sabe o que é isso. Você nem sabe se a pessoa está precisando disso. Tem gente que não valoriza. Então, existe uma outra parábola sobre a pérola aos porcos, né, que é mais ou menos isso. Você deve ajudar quem valoriza e quem precisa. Porque tem gente que nem precisa. Tem gente que às vezes pede as coisas por pedir, quer as coisas por querer, reclama por reclamar. Tem gente que se você tirar o problema, você arruma outro. Fala, como você tirou o meu problema? Então eu tenho que saber como noção. E onde exercer. Exatamente, você tem que ter caridade. noção. Você vê que ele usou o carro dos bombeiros? Sim. E você viu que ele mapeou ali os bairros? Sim. Né? A matéria fala sobre isso, ele mapeou os bairros, ele foi lá saber quem realmente estava precisando. Ô, Romão, eu corro o risco de ser muito invasiva? Eu quero ajudar, eu quero e acabo me intrometendo na vida das pessoas, aí ao invés de ajudar eu atrapalho? Olha, dificilmente alguém que faz o bem invade a vida de alguém. Porque se eu estou necessitado de algo e encontro alguém que vai amparar a minha dor, que vai amparar a minha necessidade, eu abro o meu coração. A pessoa vai ser sempre bem recebida. Sempre bem recebida. Então não tenha medo de ser boa. E não deixe de ser boa pelo mal que lhe fazem. Porque o que a gente mais vê hoje, Regina? A gente vê o seguinte: as pessoas deixam de ser boas porque elas foram vítimas de determinadas coisas. Então, agora está uma onda aí de golpe no WhatsApp, as pessoas estão saindo do WhatsApp, sabe? Como se tudo fosse o golpe, como se o WhatsApp fosse só esse golpe da festa aí, que está atingindo os artistas aí. Então, não deixe de ser bom pelo mal que te fazem. Esqueça o mal que te fazem. Corta essa bagagem, seja bom, sempre. E tentar aprender, né? De repente, fui fazer caridade para quem não precisava. Isso acontece. Não é? E aí as pessoas se decepcionam. Então, antes de fazer a caridade, avalia, coloca os cavalos da sua biga no lugar certinho. Verifique se aquelas pessoas realmente precisam. Porque tem gente que não está nem aí. É muito comum você ver as pessoas no final de ano, por exemplo, saírem distribuindo coisas. Nem sabe para quem estão distribuindo. Às vezes tem pessoas que são acumuladores, estão lá pegando coisas, né? Que é uma doença isso, né? A pessoa precisa ser tratada, os acumuladores precisam ser tratados. Então, você fazer alguma coisa para um acumulador, por exemplo, o melhor que você pode fazer por ele é arrumar um tratamento para ele, não é dar coisas para ele. Ô, Romão, qual a sua expectativa para esse ano de 2020? Olha, a minha expectativa é sempre boa, sabe? Eu acho que a gente deve sempre ter uma altivez nos nossos pensamentos, naquilo que a gente quer. Os nossos desafios que nós iremos receber, e certamente receberemos, né? Nós temos que ser maiores que eles, porque às vezes nós achamos que o problema é grande porque nós somos pequenos. Então, se você achar que esse ano você tem algum problema grande, analise o problema e veja quais as competências você precisa desenvolver para resolver aquele problema. Porque às vezes a gente não tem a competência para resolver naquele momento. Mas você pode desenvolver, você pode aprender mais sobre o problema. Amanhã eu vou ter que costurar, por exemplo, aí uma roupa. Eu nunca costurei nada, mas se eu precisar costurar, eu tenho que aprender a costurar e para tentar resolver esse problema. Então, o desenvolvimento de competências e você atuar nos seus talentos e nas suas virtudes é que vai ajudar você a vencer os desafios que virão. Eles virão. Não é para te destruir, não é para você sofrer, chorar, se desesperar. É para você se preparar. E o desafio da vida é enfrentar não digo nem as dificuldades, são as artimanhas que aparecem, né, Romão? E vence quem se prepara. E vence quem se prepara. Se não se prepara, não adianta, você não vence. Inclusive no amor, né? O sentimento, tem muito casamento acabando, né? Tem muita coisa acontecendo, as pessoas estão muito impacientes. Se eu tivesse que recomendar alguma coisa para esse ano, eu recomendaria só paciência, sabe? As pessoas estão muito impacientes. Qual é o tamanho do seu problema realmente? Você já avaliou? Às vezes as pessoas contam um probleminha e a gente acha que é um problema imenso e de repente é um problema pequenininho. Uma vez num curso meu, eu tenho uma parte que as pessoas falam do tamanho dos seus problemas. Imagine você que um rapaz entrou e disse assim, muita gente já tinha contado os problemas. E quem conta o problema acha que o dela é maior que o outro, faz concorrência, né? Que o problema é maior. Esse rapaz disse assim, Regina, ele falou, olha, eu estou aqui hoje como última alternativa para não cometer suicídio. Porque o sonho da minha vida era casar com a mulher que eu amo e ter um filho. Casei com a mulher que eu amo e tive um bebê. A minha mulher, com 15 dias, estava amamentando o meu bebê e aí
ela dormiu em cima do bebê e o bebê morreu por sufocação mecânica. 15 dias depois ela não aguentou conviver com isso e cometeu suicídio. Eu não tenho mais por que viver. Olha o problema dele. Ele liquidou o problema de todas aquelas pessoas que estavam lá, eram mais de 400 pessoas. O problema dele fez aquelas pessoas se sentirem felizes. Então, a gente tem sempre que refletir. Ele não cometeu suicídio, só para acalmar as pessoas. Quando terminou o curso, até hoje ele está aí, a gente se corresponde, é uma pessoa maravilhosa, encontrou um novo caminho. Mas qual é o tamanho do seu problema? É um macarrão que caiu na camisa? É um prato que quebrou? É um copo? As pessoas hoje, elas estão muito impacientes, né? E pequenas coisas ficam imensas, viram um problemão. Verdade. Você encontra todo o conteúdo do Romão no Facebook, no Instagram, no YouTube, como Romão César, César com S. São muitos livros, esse que você citou aqui é maravilhoso. O Homem e Seus Discípulos. É maravilhoso esse livro, dá para ler e reler e reler. Também acha em sebos, enfim, você não vai ter dificuldade. No Instagram tem muito material, né, tem que você bastante, disponibiliza. A gente sempre coloca. Essa história que a gente contou aqui do quarto rei mago tem no livro Um Homem e Seus Discípulos, uma grande lição de caridade para te inspirar. Meu querido, muito obrigada. Manda um beijo muito carinhoso para a Thaís. Viu? Sou fã de vocês. Grande ano para você. Muito obrigada, meu querido. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Sucesso sempre. Vai com Deus. Muito obrigada, viu?